Oi, gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, tudo bem? Tá começando agora mais uma live. Estamos aí no dia 24 de setembro. Mais um dia da maratona que vai até o dia 30, né? Depois a gente dá uma paradinha, vai pra Flip e volta da Flip com mais uma maratona cheia de live. Bom, para quem vem acompanhando desde o dia 15, a gente está recebendo muitos autores, muitos psicólogos para falar aí das antologias, antologias voltadas para a saúde mental, né? Luto, stalker, procrastinação, autoconhecimento, depressão. E foi uma delícia conhecer um monte de gente, um monte de profissional qualificado para estar aqui falando sobre esses assuntos, conscientizando, informando, quebrando tabus. Então tem sido muito prazeroso fazer essa maratona, como todas as outras, né, gente, que a gente faz desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo depois da pandemia. Para dar continuidade no ritmo de hoje, a gente vai conversar com a psicóloga Carol. Aliás, gente, eu tenho que dar o arroba aqui para vocês. Peraí. Caroline Alencar Psi é o arroba dela. Ela vai estar falando com a gente sobre a sua participação em Vozes do Luto. Olha que lindo. Ela que super topou bater um papo com a gente sobre o luto. Olha quanta gente legal participou. Tem mais de 30 profissionais aqui para falar de diversas perspectivas desse assunto, né? Que muita gente ainda evita, mas que a gente precisa conversar. O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Carol, querida. Olá. Olá, E agora sim. Tudo bem, Carol? tudo, eu só não tô te vendo, não sei por quê. É bug do Instagram, mas aqui eu tô te vendo. Tá todo mundo te vendo, não se preocupe, tá? Então, tá bom. E aí, Que Monique, tudo bem? maravilha. Obrigada pelo Eu é que convite. agradeço. Seja muito bem-vinda. Que coisa boa, né, gente? Conhecer mais uma psicóloga, mais uma pessoa que participou aí dessa antologia. É um privilégio. Eu quero te agradecer por tudo, principalmente pela paciência que você teve ao longo de todo o projeto. Obrigada, tá, querida? Obrigada a você, sempre dando essa moral aí, o auxílio pra gente. Não Você é psicóloga do é Brasil, fácil administrar 32 autores. não é mesmo? Eu sou Cinco do Rio, antologias ao lembra que eu mesmo tempo. falei que nós somos quase vizinhas? Você é de Eu sou de onde? São Cristóvão. Ah, não, não é possível, gente. Não, não é Lembra aquele possível. dia da Quinta da Boa Vista? Você esteve aqui do meu ladinho. Não é possível que a gente não se conheça. Eu adoro a Quinta. Adoro a Vamos feira marcar, gastronômica. vamos marcar. Amo. Ai, que maravilha. Eu vou te cobrar. Depois da temporada, a gente sempre reúne o pessoal daqui do Rio para a gente se conhecer e tal e tal. Se você não puder, o que eu acho difícil, porque você mora em São Cristóvão, né, do lado, mas se não bater os horários, a gente tira um domingo para ir na quinta, Com comer um certeza, negócio e se conhecer, tá? com certeza. Ai, que maravilha! Carol, diz uma coisa. Eu queria conhecer um pouquinho essa sua área de atuação. Você é psicóloga, hoje você trabalha com que público? Online, presencial? Conta pra gente um pouquinho sobre a sua vida profissional.
bom. Então, eu trabalho com somente um online, desde 2020 para cá, só no atendimento online. Minto, na verdade, 2021 e 2022 eu trabalhei com presencial, mas de 2022, de dezembro para cá, só o online. Meu público maior são mulheres, né? Trabalho até numa coletiva de mulheres, e a gente começou um projeto aí de vulnerabilidade social, mas que isso se estendeu para várias outras áreas assim da psicologia, porque eu atendo autoestima, empoderamento feminino, mas o meu nicho mesmo de 2020 para cá é o luto e tem a ver um pouco, né, com a antologia que a gente vai falar, acredito eu, mais para frente. Então, eu sou psicóloga, atuo hoje com a psicanálise como abordagem aí. Já trabalhei com constelação familiar, gosto também dessa parte sistêmica, mas o meu nicho mesmo é a psicanálise. Minha abordagem, minha pegada é a psicanálise. Aí meu público é mais hoje adulto, comecei com crianças, mas hoje é adultos. Adolescentes ali no mínimo ali de 10, 11 anos para cima. Mas eu já atendi os bem pequenininhos. Então, peraí, o teu público hoje está voltado Para para o adultos, luto. adolescente, adulto e luto. Isso. Menina, e o que é mais difícil lidar? Com a criança enlutada, com o adolescente enlutado ou com um adulto enlutado? Cada um é de uma forma, né, Monique? Cada um sente de uma forma. Eu costumo falar que as crianças eles lidam até melhor com o ressignificado da morte, porque a nossa cultura não ajuda a lidar com o luto. Então, os adultos é que tem muito um estereotipo de não vamos falar sobre isso, não é permitido falar. E às vezes para a criança é muito natural. É difícil, às vezes, lidar com a perda física daquela pessoa não voltar, não entender o significado real da morte. Porém, as crianças ressignificam muito mais rápido do que os adultos. Então, o luto difere muito de quem é, para quem é, qual é o público, qual a idade. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que é singular. Cada um lida de uma forma, né? É verdade. A criança ela tem uma facilidade maior, né, gente, de ressignificar aquela dor, aquela estrelinha. Parece que ela nos ensina durante esse processo. É muito interessante. Agora, Ela tem muitos você rituais também, né? é o quê? Ela tem muitos rituais que elas fazem. Ah, vou conversar com estrelinha, ou vou escrever uma cartinha, ou vou botar num boneco aqui. Então faz a ressignificação se aquela pessoa é aquele boneco, imita vozes. Então fazem outros rituais que às vezes no adulto é tão difícil fazer Sim. alguns rituais de despedidas ou para elaborar aquele luto, aquela perda, né? Pois é, você tocou num ponto bom aí. Às vezes é tão difícil para o adulto, né? Por que você, como psicóloga, acha, acredita, enfim, a sua concepção sobre o falar da morte? As pessoas não gostam de falar da morte, as pessoas não gostam nem de pensar que um dia podem vir a perder aqueles que elas amam. Então, ai, falar de morte, que tempo, que assunto brabo, que ai, não gosto de falar disso, não. Deus me livre de pensar em morte. Por que ainda as pessoas resistem tanto em falar sobre uma coisa que é tão comum, normal, e que é a única coisa certa que a gente sabe é que a gente vai morrer? Por que existe tanta resistência, Carol? Então, Monique, eu acredito muito na cultura, né? A gente tem muito essa coisa da cultura aqui, por exemplo, no Brasil. Lá fora a gente vê que nos velórios é outros rituais também de despedida, se comemora, tem festas, tem encontros, celebrações. Então, assim, tem uma coisa da nossa cultura e outra coisa, tem o nosso ego, né, enquanto ser humano, da gente não se desprender, nós sermos completamente egoístas também naquele sentido do apego. É o apego, né? Eu já li um pouco sobre a teoria do apego, principalmente no luto é importante. Então, assim, a gente tem muito aquele apego. A gente não quer perder, a gente nunca quer perder. Só que a vida é um perde-ganha, né? Sempre
toda escolha geralmente é uma renúncia. Então, assim, o luto, o que é o luto? É você perder aquela pessoa, só que aquela pessoa não é sua, né? É um sentimento de posse também, mas são as relações de afeto. E aí, como nós vamos ficar sem aquela pessoa? Perdi o meu chão, perdi o meu tudo. E aí, como que a gente lida com essas perdas? Né? Então, assim, a gente é muito apegado às relações como um todo da presença física. E então, não estar mais com aquela pessoa, lembrando, né, o Monique, que eu até falo no meu texto, o luto não é só perda física, né? Tem vários tipos de luto aí, uma falência, a perda de um relacionamento, né? Mas lembrando mais dessa perda física, é ressignificar aquela ausência, é readaptar uma vida sem aquela pessoa. Então a gente não está acostumado muito com isso, né? Eu acredito piamente nisso. Enquanto psicóloga, tem esse apego do eu, né? Do super-eu ali, do ego muito grande, da posse. Exatamente. E aí é difícil, porque, gente, as pessoas não estão acostumadas a fazer terapia. Vivem uma vida inteira escondendo os seus monstros, evitando lidar com as suas emoções. Vem uma porrada como essa, porque a morte, bem ou não, ela é uma porrada. A gente sabe que a única coisa que vai acontecer na vida é a morte. Mas a gente não lida e não trabalha as emoções uma vida inteira. Quando ela bate na porta, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Desequilibrar emocionalmente. E um monte de coisa que a gente evitou a vida inteira vem à tona. Emoções não resolvidas. Você entra num colapso emocional muito grande porque você não está preparada para perder aquela pessoa. O luto vem acompanhado de culpa, culpa que você não trabalhou lá atrás. Você começa a desenvolver um labirinto, um redemoinho de emoções que você passa a não entender. Então você entra ali num precipício de depressão, porque você tem que passar pelo processo de enterrar aquele que você ama, que você não estava preparado para perder. Você não entende as suas emoções. E é não entender e não trabalhar as suas emoções ao longo da vida, uma porrada como essa pode derrubar uma pessoa. Então, É não derruba saber assim de... nem se expressar, né, Monique? A gente não aprende a expressar, né? Exatamente. Aí passa por esse processo de luto, acostumado a lidar com todas as emoções que lhe deu na vida, ou seja, evitando expressar as emoções. Aí guarda aquele luto. Aquele luto acumula dentro de você, porque você não vivencia, vem a raiva, porque você não aceita, começa a se transformar numa pessoa totalmente diferente, porque você não fala da morte, você não quer falar de quem já morreu. Quer dizer, você não fala de quem pode morrer, mas você também não fala de quem já se foi. Como é que você quer lidar com o processo do luto? Você vai guardar aquilo e vai adoecer. Em 5 anos você vai pegar um câncer e vai morrer. Então, assim, o luto, gente, ele é mais uma coisa que a gente tem que trabalhar emocionalmente para que nós estejamos preparados. Porque às vezes você é o pilar da tua família. Se você cair, tudo cai ao redor. É você que tem que ajudar, às vezes, uma irmã que não vai aguentar perder a mãe ou o marido, né? A nossa psicóloga falou ainda agora, o luto não é só a perda física, a gente pode ter uma perda de outras maneiras, pode ser uma separação, uma mulher enlutada porque viveu para o casamento e o casamento acabou. O luto dela é tão cruel quanto a gente que vai perder alguém. É uma vida inteira dedicada a um relacionamento, a uma pessoa que simplesmente resolve ir embora. Isso é uma forma de luto. Uma pessoa que sofre um acidente e perde a perna.
Isso é um luto. Um braço, isso é um luto. Uma vida inteira para se readaptar a viver sem Uhum. aquele membro. Entende como é importante a gente lidar e trabalhar as emoções desde a gente se conscientizar disso, para que quando a porrada chegar, a gente esteja mais ou menos preparado. Porque não adianta, a gente surta e entra num quadro muito perigoso depressivo, né? E aí, Carol, antes da gente entrar no seu texto, eu queria que você dissesse, porque o luto tem fases, né? Ele tem a negação, você sabe a ordem dessa fase? Então, é a barganha, né? Deixa eu ver aqui, eu vou ter que colar, porque É porque a a ordem gente exato é a raiva, é a barganha, a aceitação. Agora me pegou, A Monique. gente nega, 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 vem aquele estágio de raiva, a negação junto com a raiva, depois vem essa culpa, até que finalmente a gente consegue tentar florescer, porque a gente ainda passa pelo processo depressivo. Quer dizer, um luto pode Sim, durar aí. lembrando que a depressão de luto também é diferente da depressão mesmo patológica, né? Porque tem muita gente também que confunde a depressão, a pessoa está deprimida, e a depressão do luto. A depressão do luto ele vem por causa da tristeza, né? Exatamente por uma fase da tristeza e exatamente da readaptação que você vai ter daquela vida, como você falou, de um membro, de viver sem aquela pessoa, sem aquele relacionamento. Então, assim, é claro que você vai ficar triste. Então, não é uma depressão exatamente patológica que você está sem ânimo, é uma fase do luto. A depressão do luto, ela não tem que ser confundida com a depressão patológica. Isso eu acho que também é importante frisar, né, Monique? Que as pessoas às vezes confundem na clínica. Muito, muito, Acha que, por muito. exemplo, estou depressão e vai durar uma vida inteira por causa do luto. Não, a depressão do luto, ela é sentida diferente. É permitido sentir essa depressão ali, porque é a tua tristeza. É o você estar em contato com essas tuas emoções, não negar, né? É o que você falou antes. É a gente expressar nossas emoções. Porque é tão importante a terapia, né? No luto, para a gente poder expressar. Freud, na psicanálise, já falava, né? Através da verbalização que a gente consegue dissolver aquelas dores que a gente sente. Exatamente. Agora, existe aí, Carol, um tempo para que esse luto vá embora? Tem gente que vive 10 anos no luto, tem gente que vive 2 semanas no luto. Existe um tempo certo para isso? Ou cada pessoa tem um tempo, cada mentalidade é de um jeito? Você acredita que uma pessoa possa ficar 20 anos enlutada? Acredito, Monique, porque eu acho que é muito singular. Significa muito o que aquela pessoa, ou aquela situação, ou aquela perda ali significava para a pessoa. Então, assim, uma mesma família pode dar um significado para aquela perda de uma ressignificação em 6 meses e um outro filho em um ano. E o outro em 20 anos, um marido ficar com remorso em 40 anos não recuperar. E a mesma perda, é a mesma pessoa, mas nós sentimos de forma diferente. Então, o luto ele não tem um prazo. Sinceramente, eu acredito muito nisso. Não tem um prazo, não tem por que se cobrar, né? É você realmente viver aquele luto. Eu acho que o principal é você deixar vir essas emoções. É você principalmente trabalhar a sua aceitação dentro desse luto, que é através de expressar as emoções, suas dores, validar, né? Porque também muita gente invalida, né? Por exemplo, uma perda neonatal é falar assim, a pessoa perdeu um bebê, vem outro aí, está invalidando aquela perda daquela mãe. Então, assim, um bebê não vai substituir o outro. Então, assim, se ela não puder expressar aquela dor que ela está sentindo, até para ela poder engravidar de novo, é complicado. É o que você falou também, né? A gente acaba guardando as nossas emoções e o morto não é falado. É quase que dentro de Sim. uma casa não poder ter a fala daquela pessoa. Sendo que ela está dentro de você, tem todas aquelas memórias. Então, como que a gente esquece de uma pessoa? Eu costumo brincar, né, com alguns pacientes.
Se a gente não tem nenhum problema cognitivo, um Alzheimer, uma demência, a gente não tem como esquecer do nada aquela vivência com aquelas pessoas, gente. A gente não esquece. Não é uma bolsa eu esqueço, uma carteira eu esqueço. Eu não vou esquecer uma pessoa, as emoções, as lembranças de uma hora para outra. É impossível isso acontecer no ser humano. Exatamente. É isso mesmo. Agora, tem um luto que se chama, se eu estiver errada, você me corrija, mas tem um luto chamado luto antecipatório. O que é esse Quando... luto antecipatório? Então, pode ser ali num cuidado paliativo, né? Que a pessoa já tem um diagnóstico de não ter uma cura e você já ir se preparando. É, por exemplo, o cuidado paliativo, o que os médicos fazem com os familiares e com aquele paciente. Dar uma melhor qualidade de vida e aquela família, ela já está sofrendo aquele luto antecipatório, ela já está se preparando para aquela ausência, né? Uma falência, por exemplo, que eu costumo dar muito esse exemplo da falência, que ela é um luto. Quando a pessoa já está quebrando ali o seu negócio, a sua firma, a sua empresa, ele já está no luto antecipatório, porque ele já está vendo tudo ruir, ele já está tendo um estágio de vida diferente do que ele tinha. Então, quando a gente fala de luto, se é para se readaptar a uma nova realidade, a partir do momento que eu já estou entrando num outro estágio, eu já estou no luto antecipatório. Não aconteceu o luto de fato, eu não perdi, mas eu já estou sentindo tudo aquilo. Então, um ente, por exemplo, está doente, você já está sentindo a ausência, você já está se despedindo aos poucos. Então, isso já vai sendo luto antecipatório, né? Mas várias formas também de sentir um luto antecipatório. Então, eu posso dizer que eu vivi o luto antecipatório. Minha mãe foi diagnosticada com câncer há 2 anos e, sem saber como eu ia lidar com a perda dela, eu entrei na terapia para quando acontecesse eu tivesse um pouco de emocional estabelecido para vivenciar a perda. Eu estava tão preocupada em como eu ia ficar emocionalmente com a partida dela, que eu comecei a fazer terapia e comecei a descobrir tanta coisa dentro de mim, tanta gavetinha que eu não mexia há tanto tempo, e vi que muitas coisas na minha vida tinham relação com a minha mãe. E toda essa, porque eu tava com medo, eu tô tão covarde, que eu entrei na terapia porque eu tava com medo de não conseguir lidar com a culpa que eu teria quando ela partisse. Será que eu fui boa filha? Será que eu fiz o suficiente? E eu sei que a culpa ia me matar. Então, a terapia, eu usei esse processo terapêutico, essa fase de me prevenir para quando ela fosse embora, de amenizar tudo aquilo que viria à tona e que ficaria muito confuso. Porque ia misturar um monte de sentimento dentro de mim e eu ia enlouquecer. Eu ia desenvolver uma depressão, eu ia querer morrer, eu não, porque tudo ia mudar. Gente, Deus é tão bom, tão bom. Ela não tem um rim e o outro estava com câncer. Deus é tão bom eu estava preparando tudo para ficar emocionalmente bem. E o meu medo era tão grande, a minha covardia era tão grande, a minha culpa era tão grande, que a minha mãe não precisou nem passar pelo processo da quimioterapia. Que coisa A cirurgia boa. tecnológica explodiu lá dentro o câncer do rim dela. Ela não precisou nem fazer hemodiálise. Quer dizer, hoje estamos 2 anos depois aqui. Hoje eu rio. Eu falo, pô, mãe, olha quanto tempo aí eu fiquei sem fazer terapia. Tive que fazer tudo em 2 anos. Hoje eu faço terapia? Faço. Continuo com a minha terapia, que foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje o mundo que eu encaro é outro. E a morte, ver a morte, a gente acaba tendo uma outra visão. Então foi uma troca energética com o próprio universo muito válida, porque eu joguei tudo para fora
E todos os meus medos, eles Uma foram viradinha de chave, né, Monique, para você ter a oportunidade também de poder trocar com ela depois, né? Que aí você acabou superados. trabalhando o seu autoconhecimento com ela também, né? Até essa culpa, tudo. Então, reaver essas emoções e esses sentimentos e ver se era real ou não, né? Porque na morte a gente não sabe se é real ou não. Fica só com a gente esse sentimento. E aí começamos a conversar sobre coisas que a gente nunca tinha conversado, sabe? E foi um momento de, cara, você é louca, você é uma filha maravilhosa, e não é porque. E todas as culpas que eu tinha dentro de mim, ela foi falando assim: Monique, você ia ficar aqui perdida em culpas, que responsabilidade que não eram suas. E teve uma ressignificação de almas ali, porque a terapia ajudou muito nesse processo. Olha a loucura, gente, que é a nossa vida, que são as nossas emoções, né? Nossa mente Por isso que se sabota, né? não é? Ai, que delícia! E Vozes do Luto nasceu justamente no velório de uma tia minha agora em março, que a gente perdeu. E eu falei, bom, estamos sofrendo muito. E tinha muita gente sofrendo, porque ela era muito, muito a melhor. E eu falei, como que essas pessoas lidam com o luto se elas não falam sobre a morte? Então, eu quero psicólogos aqui, profissionais, para a gente ver desse lado. Por que a gente não fala sobre a morte? Por que a gente não consegue lidar com o luto? O que a profissional Caroline fala sobre isso? O que aquela mãe que perdeu a filha está trazendo aqui no texto? O que a outra que passou por isso superou está trazendo de bagagem aqui? Então, eu queria várias perspectivas. E a Carol, gente, contribuiu com um texto magnífico. Ela, inclusive, Carol, eu posso ler aqui essa Pode, introduçãozinha, entre aspas, que você colocou? pode. A estranheza de não mais sentir dor é o título do livro. E aí ela coloca, abre aspas, nos libertamos do sofrimento do luto quando olhamos para nossas emoções e falamos sobre elas. Ao passar por todos os caminhos de dor e sofrimento, podemos percorrer essa estrada com mais compreensão de nós e seguir em frente sem tanta dor. A poetisa, né, gente? Essa Carol, não é? É exatamente o que a gente falou aqui agora. É encarar as emoções e lidar com a melhor maneira possível com essa dor. Carol, você está com o teu livro aí? Ele já chegou para você? Tô, já chegou. Ai, que lindo! Ele tá Gente, emocionante. tem no formato físico e digital, tá? Wiclap e Amazon. A Roberta tá aqui, ela é maravilhosa e me ajuda muito com a dor que estou sentindo. Ah, Roberta, a terapia é muito bom, faça. Encare as suas dores, que é a melhor maneira de você ser, se entender. Carol é maravilhosa, tá cheio de fã na live, Carol. Ô, Carol, lê um pouquinho do seu livro pra gente, do seu texto. Então, eu tinha separado aqui uma parte para ler, se né, fosse dar tempo, que era uma quase que, na verdade, porque assim, eu não sei né, se a maioria já sabe, o texto eu falo de uma experiência pessoal, né? Hoje até para fazer o convite. Eu falei, é a minha experiência que eu trago e muito essa coisa que a gente está falando de expressar as emoções e tal. E aí o trecho que eu queria trazer do livro é: o trabalho de manter a dor afastada é constante, porém tudo que vivemos no luto precisa ser validado, assim como os momentos em que voltamos a aproveitar a vida. Ter momentos de alegria é tão importante quanto aceitar a dor.
Entender que ter esses momentos não significam esquecer. Participar da vida não é esquecer momentos, lembranças ou deixar de sentir saudade. É querer lembrar de outra forma, dando outros significados àqueles momentos já experienciados anteriormente. Aprender que a dor e a alegria fazem parte da nossa jornada, que somos capazes de sobreviver. Monique, eu separei essa parte porque, como o título já disse, né, estranheza de não mais sentir dor. Eu escuto muito na minha clínica que, ai, que sentimento estranho. Quando a pessoa está ali, né, num processo de evolução, vamos dizer assim, de estar conseguindo viver, seguir em frente, tal, a pessoa fala, nossa, mas está vindo um sentimento agora estranho. É a palavra que mais surge. E por isso eu vim esse título, né? Estranho, mas estranho como? Estranho bom ou estranho ruim, né? A pessoa não fala é bom. Então é aí que vira o start da ressignificação, que a gente pode sentir a nossa dor, a gente pode estar triste, mas que a gente pode também aceitar a alegria, a gente pode seguir em frente, porque é isso que faz com que o luto também seja vivido na sua dor, na expressão das suas emoções, mas que você não deixe de nunca acreditar na sua vida e seguir em frente, né? Ressignificar a sua dor. E foi o que eu fiz, porque muito da minha experiência foi se afundar no trabalho por muito tempo para não olhar para essas dores. E tudo que eu falava para os pacientes eu não estava fazendo comigo, né? Então eu falei, peraí, tem algo de errado. Eu não estou olhando para minha dor, eu não estou querendo olhar, o que está acontecendo? E aí a vida, né, enquanto psicóloga, me deu vários tapas assim, de atender vários pacientes de luto naquele mesmo período. Onde, como eu te falei, eu atendia muita criança. O meu início do luto, eu atendi 2 anos ali, só criança, 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 e não era luto, então era outros temas, era outros diagnósticos. Então veio uma alegria avassaladora para trabalhar ali na psicologia, que eu vejo como uma virada de chave, né? E logo depois eu tive vamos dizer, a força e a coragem para trabalhar com luto, que é o que hoje eu me acho, né? Me defino como esse nicho aí. Porque foi maravilhoso essa virada de chave, mas eu tive que sentir todas as minhas dores. E na clínica eu vejo isso, que enquanto a pessoa não se permite sentir essa dor, nada muda dentro da gente, Monique. Nada, nada muda. É verdade. Agora, você tocou num negócio aí que a formiguinha aqui da orelha já coçou. Como é que uma psicóloga ou um psicólogo, um profissional qualificado como você, machucado, enlutado, magoado, consegue ajudar uma outra pessoa enlutada, magoada, machucada? Como é que funciona essa dinâmica dentro do consultório? Como é que você joga suas dores para o lado e fala, não, agora eu preciso ser a Carol profissional, e aquela pessoa que às vezes está sentindo a mesma coisa que você, está em prantos na sua frente e você não pode desabar. Você tem que se manter firme enquanto as suas emoções suplicam ali para virem à tona. Como é que funciona isso? Então, Monique, eu falo que com muita terapia. Muita terapia, muita supervisão e muito trabalho de autoconhecimento, porque eu costumo brincar também que nós psicólogos somos seres humanos. Então, eu não sei se tem tempo, você me fala, tá? Porque às vezes eu falo muito. Não, pode falar. Então, se eu puder compartilhar um pouquinho como é que foi minha trajetória do luto, como eu falei, né? Eu não olhei para o luto, eu não quis olhar. Minha mãe morreu em mais ou menos 44 dias do diagnóstico até o falecimento. Então foram 44 dias muito intensos na minha vida, no meio de uma pandemia, porque foi 2020. Então vieram todas as emoções muito afloradas, porém eu não tinha como parar minha vida. Eu tinha que seguir, ver onde que eu ia morar, onde eu ia trabalhar. Então minha vida virou meio que 360. Então, nesse meio, foi quando eu achei as crianças. Então, na minha carreira, eu peguei lá as crianças, como eu falei, não era luto que eu lidava, então não lidava com a tristeza, vamos dizer assim, lidava com o ludoterapia, que é maravilhoso, é um mundo mágico das crianças, a terapia infantil. E aquilo ali
foi me moldando para ser a profissional, né? Que eu tinha que ser ali de forte, resistência. Quando eu me deparo com o luto na clínica de uma adulta, trazendo um depoimento aqui pessoal para vocês, tem essa coisa, né? Igual você falou, psicólogo não chora, psicólogo não pode. Eu, na minha primeira vez na minha vida, na minha clínica, eu chorei com relatos de uma paciente, porque estava, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos de falecimento da minha mãe, e o falecimento da mãe dela foi a mesma forma, praticamente, da minha. E aquilo me tocou numa sensibilidade, Monique, que eu caí em prantos na sessão. E aí eu, caramba, e agora, né? Não é ético, não pode. Aí eu pensei rápido também, me recompus e falei, eu só estou sendo humana aqui. Eu só estou sendo empata, né? Trabalhando minha empatia e acolhimento. Pedi permissão a ela se ela quisesse trocar de profissional, porque às vezes poderia não fazer mais sentido para ela aquele vínculo ali do meu desequilíbrio momentâneo, mas foi um desequilíbrio momentâneo. E ali foi minha virada de chave. Foi quando eu falei, eu não trabalhei o meu luto, eu não estou preparada para receber pacientes de luto. E quando o paciente vem, a gente não sabe a demanda e a queixa logo de início. A gente passa, às vezes, por uma anamnese muito rápido, mas a psicanálise, ela faz o primeiro encontro ali, né? Eu marco a primeira sessão para conhecer a demanda. Então, o luto começou a chegar. E aí eu falei, não, opa, está na hora de eu começar a olhar para o meu. Mas por que eu quis trazer esse depoimento para você? Porque você tocou num ponto importante. Eu tive que fortalecer o meu luto. Eu tive que trabalhar o meu luto interno para poder saber exatamente diferenciar o que era o luto do meu paciente, a história do meu paciente, as lembranças do meu paciente e os meus. E tive até que me afastar de um tempo de alguns casos em específicos, porque eu não estava preparada. E aí hoje eu já me fortaleci, mas não sei se eu consegui te responder, mas é isso. Foi trabalhando as minhas dores, sendo Sim. empata, verbalizando muito na minha terapia e fazendo com que as pessoas também conhecessem um pouquinho da minha história. Porque as pessoas se sentem acolhidas quando sabem que você já passou por uma dor parecida. A terapia, o vínculo terapêutico, ele é super importante. Então a gente entra naquele lugar daquela pessoa que foi perdida ali também. Porque aqueles laços, aqueles afetos ali do objeto perdido se encontram na terapia, né? No analisando ou no analisante ali, você está naquele lugar. Então, quando você recebe essa carga e você está de luto e você não olhou para isso, não vai ter como, você vai desequilibrar. Então, você precisa trabalhar muito o seu próprio luto. Foi o que fez a minha viradinha de chave, assim, para começar a trabalhar com essa área. E o autoconhecimento nisso tudo, gente, é muito importante, tá? É muito importante. Tem um trechinho aqui que eu queria que o pessoal conhecesse. A gente não vai ler tudo, porque a gente quer que a galera leia na Amazon ou adquirindo livro físico. Mas tem uma parte aqui que diz o seguinte: no processo terapêutico, a atividade da fala por repetição nos ajuda a reconhecer nossas emoções e trazer mais consciência para o que não estamos conseguindo enfrentar ou lidar, bem como a escrita, o que pode auxiliar muito na organização de ideias e sentimentos, e também nos possibilita a oportunidade de revisitar esses escritos e perceber como nos sentimos no momento em que escrevemos aqueles relatos. Gente, basicamente, está sofrendo, terminou o relacionamento, perdeu um ente querido, está enlutado por causa do emprego, porque, né, acontece também. Use a arte como ferramenta terapêutica. Ah, eu não sei pintar, mas sabe escrever. Senta, coloca para fora a tua raiva, tua angústia. Produza num conto, numa história, num desenho, tudo que você está sentindo. Você vai ver que quando você acabar de escrever, você vai se sentir melhor. Porque você está colocando aquilo tudo para fora. Faça terapia.
una o útil com o agradável, o profissional com as ferramentas terapêuticas. Saia para correr, saia para caminhar. Às vezes, quando eu estou dentro puta da minha vida, não parece não, mas eu saio para caminhar. É porque eu fico puta uma vez por mês, entendeu? Eu não me deixo ficar puta mais do que isso. Porque eu tenho que alinhar os meus chakras e ninguém perturba a minha paz. Então, assim, gente, procure algo que deixe vocês um pouco mais aliviados emocionalmente. Tem gente que gosta de ver uma série para esquecer os problemas. Então, veja uma série, leia um livro, escreva um poema, use as ferramentas, porque isso auxilia muito. A Roberta tá rindo da minha cara. Eu sabia, Roberta, verdade, hein? Quando eu tô muito pé da vida, eu faço aquilo uma vez por mês, que eu saio caminhando. Qualquer dia eu paro lá em Brasília, de tanta raiva que eu passo com esse povo. Ai, ai. Carol, qual é o seu Instagram? Carolina Alencar PC. Muito bem, já segue a Carol lá para conhecer mais o trabalho dela, acompanhar o conteúdo que ela gera. Não deixem de ler gratuitamente na Amazon Vozes do Luto para quem é assinante, ou comprar o e-book, ou comprar o livro físico, tá? Que esse trabalho está lindíssimo. Querida, só te agradecer por esse momento maravilhoso, essa Obrigada conversa a incrível. você, Monique. Muitíssimo obrigada e vamos tomar um cafezinho, uma cervejinha ali na quinta, tá? Vamos sim, Monique. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que já já eu volto com mais um bate-papo sobre saúde mental. E aí, depois só amanhã. Carol, um beijo, amor. Obrigada. Beijo, Monique. Brigadão pelo convite. Quer se despedir do pessoal que está falando com você? Muito obrigada por todos os amigos. Aí, ó, a Roberta tentando Monique, como eu te sigo. Segue a Monique aí, ó. Tem muitas antologias aí pela frente. Ai, que bacana. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada a todo mundo que participou, gente.